Então vamos lá. Não deixe de amar ao próximo. Vivemos em um mundo onde cada vez mais o amor para com o próximo tem diminuído. O motivo está em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para um pouquinho. A iniquidade é o pecado. Quando se multiplica o pecado, o amor esfria. Como tem se multiplicado e muito o pecado da humanidade, como tem crescido amplamente, as pessoas vão esfriando na questão do amor ao próximo. Elas vão perdendo a sensibilidade, o sentimento para com o próximo. Vamos dar sequência. Porque muitos não amam ao próximo, ou o próximo? A resposta: nem todos têm estrutura para lidar com pessoas ingratas. E por não ter estrutura, acaba endurecendo o coração para com todos que precisam de amor. Nem todo mundo, irmãos, tem estrutura para lidar com pessoas ingratas. Eu lido com o ser humano há muitos anos, e eu realizo trabalho social há muitos e muitos anos. É notório o tamanho da ingratidão das pessoas. Pessoas que você ajuda, e essas pessoas às vezes agem de uma forma como se aquela ajuda, sabe, não tivesse importância nenhuma. É mais ou menos o seguinte: é como se a pessoa tivesse morrendo afogada, alguém vai lá tirar a pessoa que está morrendo afogada, e a pessoa ainda reclamou porque tirou a pessoa que estava morrendo afogada. E isso vai brotando no ser humano um sentimento de frieza, que você começa a olhar para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que precisam de ajuda e que está no teu poder ajudar. Você começa a endurecer o coração e não está mais nem aí para essas pessoas. Só que nós temos que ter um cuidado, porque ajudar ao próximo não é mandamento do próximo. Ajudar ao próximo é mandamento de Deus. Independente se a pessoa age com ingratidão ou não, você deve continuar desempenhando o seu papel, amando o seu semelhante e ajudando aquelas pessoas que você pode ajudar e que Deus toca no seu coração para ajudar. Vamos dar sequência. Não pare de amar ao próximo. Romanos capítulo 13, versículo 10 está escrito: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se eu falo que eu obedeço a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e eu não amo ao próximo, eu sou um mentiroso. Porque um dos sinais de que a pessoa está obedecendo a palavra de Deus é quando ela consegue amar ao próximo. Porque o amor ao próximo faz com que você não cometa injustiça. Você não vai trair porque você não quer ser traído. Você não vai enganar porque você não quer ser enganado. Você não vai ser injusto porque você não quer ser injustiçado. Você não vai caluniar porque você não quer ser caluniado. Ou seja, você só faz para o teu próximo aquilo que você quer para você. Você ajuda porque se você precisasse de ajuda, você gostaria de receber ajuda. Então a palavra de Deus deixa bem claro que o cumprimento da lei é o amor. Vamos dar sequência. Significa também estar preparado para ser maltratado. Romanos capítulo 15, versículo 1 está escrito: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Então você tem que ter essa estrutura. A pessoa te maltrata e você continua amando aquela pessoa. Você não deixa de amar ela em Cristo Jesus. E daqui a pouco eu vou citar o exemplo de alguém que maltratava, humilhava os seguidores de Cristo
e que chegou um momento que esta pessoa foi alcançada, teve o comportamento, a atitude dela transformada por completo. Por isso que eu falo, nunca deixe de acreditar que o teu próximo, por mais ingrato que seja, por mais injusto que seja, nunca deixe de acreditar que ele pode passar por uma mudança para melhor. Então a Bíblia deixa bem claro, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Como assim a fraqueza dos fracos? Fraca é aquela pessoa, irmãos, que não tem estrutura espiritual, facilmente o diabo engana ela. E forte é aquela pessoa que tem uma estrutura espiritual, ela não é enganada por Satanás. Satanás não consegue enganar ela, ela é forte espiritualmente. Vamos dar sequência. Ama o seu próximo, mesmo você não sendo valorizado. Jesus foi maltratado pela sua família. Nós encontramos em Marcos capítulo 3, versículo 20 ao 22. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, os seus está se referindo aos seus familiares, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beuzebu, e o príncipe dos demônios, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha aqui que interessante, Jesus estava fazendo o quê? O bem, estava amando as pessoas, curando as pessoas, levando as pessoas ao caminho correto, divulgando o caminho da salvação. Os seus próprios familiares de sangue saíram para prender Jesus. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que Jesus estava fora de si. Jesus não foi deixar de amar a família dele por causa daqueles que estavam maltratando. Jesus não foi deixar de amar ao próximo por causa daqueles que estavam tratando ele com ingratidão. O segredo, irmãos, está em entender se verdadeiramente nós já nos convertemos a Cristo ou não. Porque se nós somos convertidos, nós vamos aprender na vida a ignorar muitas coisas. Por quê? Porque uma pessoa verdadeiramente convertida, ela sabe que o ser humano é falho, ela sabe que o ser humano vai agir com ingratidão, ela não espera nada, ela não espera aplauso do homem, ela não quer aplauso do homem, ela produz para Jesus, ela quer seguir Jesus, ela quer agradar Jesus, ela não está nem aí o que vão pensar ou deixar de pensar, se ela está fazendo certo ou não, ela vai fazer o que é certo e ponto final. Agora, quando a pessoa não é verdadeiramente convertida, qualquer coisinha a pessoa se ofende, qualquer coisinha a pessoa guarda uma mágoa no coração, qualquer coisinha a pessoa não quer mais saber de estender a mão para o próximo, endurece o coração para com todos. Nós temos que saber separar. Lógico, irmãos, que tem pessoas que você ajuda uma vez e que uma próxima vez Deus vai mandar você não ajudar. Mas isso não significa que você endurecer o coração e generalizar e não ajudar mais ninguém. Você tem que continuar sensível ao Espírito Santo para saber quem o Espírito Santo quer que você ajude. Agora também não é você ser bobo, ajudar a pessoa a ser injusta, você ajuda a pessoa injusta, você ficar lá igual alguém sem noção, não é isso. As situações que o Espírito Santo vai falar, não ajude, não dê, não faça. Há casos que o Espírito Santo vai agir dessa forma. Tá bom? Então vamos dar sequência. Aqui nós encontramos, Jesus, os seus familiares saindo de casa para prender Jesus, porque achava que Jesus estava fora de si, estava louco. Agora nós vamos ver exemplo de um homem que mudou o comportamento. Um homem mau, vingativo, injusto e que teve o comportamento mudado. Então aquela pessoa que você conhece, que de repente é ingrata, é mau, é injusta, essa pessoa pode ter o comportamento dela mudado. Lógico, ela só vai conseguir mudar se ela tiver um encontro com Jesus. Não é um encontro com a igreja, com a religião. Um encontro com Jesus. O encontro com Jesus que eu falo, não estou me referindo a se deslocar, ficar 2, 3, 4 dias trancado em um local, não é isso não. Em um evento específico. O encontro com Jesus é o verdadeiro nascimento. É a pessoa entender o que Deus quer,
É a pessoa abrir o coração para Deus e deixar Deus fazer uma obra na vida dela continuamente. Não se resume em 2 dias, 3 dias, mas no restante da vida dela. Então vamos ver aqui, está em Atos capítulo 9, versículo de número 1 ao 8. E Saulo, que é o homem mau, que lá na frente tornou-se o apóstolo Paulo, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Para um pouquinho. Você já parou para refletir por que Jesus foi morto? Por que mataram Jesus? Mataram um homem que ensinava a fazer o bem. Mataram um homem que mandava tratar o próximo como a si mesmo. Mataram um homem que sempre estava trazendo o ensinamento correto. Tudo isso nós sabemos que por trás existiu que ação malignas por causa do pecado do homem. E aí Satanás ele conseguiu enganar esse homem chamado Saulo para perseguir os cristãos. Irmãos, qual é a ameaça do cristão para a sociedade? Qual é a ameaça? Nenhuma. Qual é um país que tem o cristianismo sendo divulgado, sendo pregado, que passou a ser uma ameaça para aquele país? Nenhuma. Não tem ameaça nenhuma. O cristianismo não tem ameaça. Aí aqui esse Paulo, agora esse Saulo, quer dizer, mencionado aqui como Saulo, que é o mesmo Paulo, passou a ameaçar e querer a morte dos cristãos. Continuando. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, a autoridade daquela época religiosa, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que seita? O cristianismo. Então Saulo considerava o cristianismo como uma seita. Muitos nos consideram como uma seita. Para eles, para essas pessoas do mundo que não querem compromisso com Deus, nós não passamos de um montão de gente, mentes fechadas, ladrões, aproveitadores, onde você vai na igreja e passa por um processo da sua mente, você fica doido. Eles nos têm como uma seita. Então aqui, os cristãos daquela época estavam também sendo chamados de seitas. Qualquer homem, quer mulher, quer homem, quer mulher, os conduza presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caiu em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiaram-o pela mão e conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo homem chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e ponha sobre ele a mão, para que tornes a ver. E respondeu Ananias: Senhor,
há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou em casa, e impondo-lhes a mão, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Para um pouquinho. Aqui nós encontramos o seguinte: Saulo, ele pegou autorização para perseguir os cristãos. Na trajetória próximo de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Com certeza, as pessoas apresentavam a vida daquele perseguidor a Deus em oração, porque o papel do cristão é orar por todos, pelos bons e pelos maus. E ele teve um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego. Jesus falou como ele deveria proceder. Quando Deus, se manifestou a Ananias e falou para ele procurar o Saulo, o Ananias pulou, Mas, Senhor, esse homem aí é mau. Esse homem aí tem feito muitas coisas. Ele tem poder para nos prejudicar. Ou seja, a princípio ele se deparou o quê? Sem entender que Saulo tinha mudado. Nós temos que ter um cuidado, irmãos, para não olhar para uma pessoa hoje que tem um comportamento errado e amanhã essa pessoa ter amadurecido na fé, ter crescido na fé, dar a volta por cima e a pessoa continuar olhando para ela com aquele mesmo olhar torto, com aquele mesmo olhar de julgamento, como se aquela pessoa não tivesse a oportunidade de mudar na vida, não tivesse a oportunidade de crescer na fé. Nós temos que ter esse cuidado. Então aqui o Ananias, a princípio, ele teve esse choque. Mas esse homem é mau, Senhor. Esse homem, ele tem poder para nos prejudicar. E ali o Senhor falou: este é um escolhido. Ele vai padecer por causa de mim. Vai e obedeça. E é interessante que aqui o Ananias chega e fala: irmão Saulo. Já tratou ele como o quê? Como irmão em Cristo. Aquela pessoa que às vezes te engana, te prejudica, faz você padecer na vida, lá na frente essa pessoa pode ter um encontro com Deus e Deus chegar para você e falar: é teu irmão, é tua irmã. Em outras palavras, esquece o passado, se concentra no presente. O que passou, passou. Então cuidado para você não endurecer o seu coração para com o seu próximo, achando que ele não pode mudar. Ele pode mudar. O traficante pode mudar. A prostituta pode mudar. O ladrão pode mudar. O adúltero pode mudar. O viciado pode mudar. Qualquer pessoa que quiser mudar, Cristo está preparado para ter um encontro com ela, mudar o caráter dela, transformar o caráter dela, e ela passar a dar muitos frutos para o reino dele. Agora só não esqueça de uma coisa: não perca o teu amor. Porque quando você começa a olhar para as pessoas e deixar de acreditar que elas podem mudar, isso é sinal de que você está afundando na fé. É sinal que você não está crendo mais na palavra de Deus. E isso é ruim. Por quê? Porque quando nós deixamos de crer na palavra de Deus, aquilo que é mandamento dele, ensinamento dele,
nós começamos a deixar de lado. Nós começamos a puxar alguns versículos bíblicos para nós obedecermos e outros não. Esse eu não quero obedecer, esse eu obedeço, esse eu não quero obedecer, esse outro eu obedeço. E aí eu acabo saindo dos planos de Deus, me desviando do verdadeiro projeto que Deus tem para a minha vida. Então pense nisso. A Bíblia deixa bem claro: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Não deixe o seu amor esfriar. O Ananias, a princípio, até parecia que o amor tinha esfriado, né? Mas, Senhor, esse homem aí é mau, esse homem aí tem autoridade contra nós. Mas, Senhor, aí quando o Senhor falou, não, vai porque agora o negócio é comigo. Aí ele entendeu, esqueceu tudo o que Saulo tinha feito, as perseguições, as prisões, as maldades, esqueceu tudo e tratou ele como irmão em Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, o poder que Deus tem. Aquela pessoa da sua família que ninguém dá nada, Deus pode fazer ela se tornar seu irmão em Cristo. Esta é a mensagem que Deus mandou pregar. Aqui eu deixo o meu telefone, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Pai, todas essas pessoas. Que elas sejam alcançadas por Ti, transformadas por Ti. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, que cada pessoa possa ter um encontro com o Senhor. Assim como Saulo teve um encontro com o Senhor. Que esta pessoa tenha um encontro contigo. Não para se tornar um religioso, mas sim um verdadeiro servo do Senhor. Um irmão, uma irmã em Cristo Jesus. Abençoe a todos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece. Glória a Deus. Guarde no seu coração a